Você provavelmente já passou por isso. Investiu seu tempo e seu dinheiro para fazer um processo seletivo, contratou aquele profissional que você imaginava que ia resolver os seus problemas, mas depois de passar algumas semanas, você percebeu que além dele não entregar resultado, ele dava muito problema, gerava conflito e sugava a sua energia e a energia da sua equipe. E esse ciclo de frustração é um dos maiores gargalos e geram desgastes para os donos de empresas, líderes que precisam contratar, especialmente no momento que nós vivemos, onde a rotatividade nas empresas cresce cada vez mais. Meu nome é William Almeida e eu ajudo empresários e líderes a construírem empresas lucrativas e ainda ter paz de espírito. Confere aí no meu canal quantos depoimentos, quantos mentorados, quantas pessoas, quantos líderes eu já ajudei a transformar a realidade deles em uma realidade de prosperidade e paz, que é o mais importante. E um dos passos essenciais para você começar a ser o líder que tem paz de espírito é deixar de ser a pessoa que todo mundo depende de você. E isso começa muito antes do seu dia a dia, das suas rotinas diárias, de como você se comporta ali com os seus liderados. Isso começa na escolha do colaborador. Para construir a cultura de uma empresa, o seu processo seletivo, a sua seleção de pessoas, essa estrutura de escolher uma pessoa é o primeiro passo. É ali que você começa a determinar como será a cultura da sua empresa. E eu falo que para liderar tem que entender de gente. Gente tem que entender de gente para poder ser líder. E no final desse vídeo, você vai entender como a sua mente te engana na hora de contratar. E principalmente, até o final desse vídeo, você vai entender qual a pergunta certa deve ser feita numa entrevista com os seus possíveis futuros colaboradores. Para ilustrar como escolher os seus colaboradores, eu quero contar a história aqui para você do dono de um restaurante que precisava contratar um chefe de cozinha. Então, ele abriu o processo seletivo dele para fazer essa contratação. E 2 chefes chegaram ali à final do processo seletivo. Um deles nós vamos chamar de André, para ficar fácil de vocês entenderem. E o André passou por vários restaurantes famosos e renomados da cidade e tinha um currículo impecável. Na entrevista, ele mostrou que tinha conhecimento para executar todos os pratos complexos que aquele restaurante oferecia para os seus clientes. Então, era um candidato perfeito. E o segundo, nós vamos chamar de Bruno. Esse não era um candidato tão estrelado. Tinha um bom currículo, tinha conhecimento, mas não era um candidato excepcional. Ele conhecia os pratos, mas demonstrou alguma dificuldade em alguns detalhes dos pratos que ele precisava fazer. Mas na entrevista ele fez perguntas importantíssimas, como: gostaria de saber qual dificuldade essa equipe já enfrentou e eles precisaram se unir para resolver um problema. Essa foi uma das perguntas que o Bruno fez. A outra pergunta foi: em qual ponto da cozinha eu posso ser mais usado? Eu posso fazer com que a minha equipe, que eu vou ser chefe, seja mais eficiente, entregue de forma mais rápida e eficiente o que precisa ser entregue. E essas perguntas fizeram toda a diferença. E o dono do restaurante ficou muito tentado a contratar o André, porque o André, ele era a pílula mágica.
O André era a solução instantânea de todos os problemas que ele estava enfrentando, mas ele lembrou de como era o antigo chefe, que era um chefe estrelado, do caos e o pânico que ele gerava na equipe, que não conseguia trabalhar em harmonia. E o dono desse restaurante, em 6 meses, tinha um restaurante mais lucrativo, uma equipe mais engajada e mais harmonizada. Ele tinha uma equipe que funcionava como equipe e não precisava de ter ele ali o tempo todo empurrando para as coisas acontecerem. E aconteceu uma coisa com esse dono de restaurante impressionante. Ele pôde tirar férias em paz, tranquilo, viajar sem se preocupar de que a equipe dele ia bugar, ia entrar em pânico e as coisas não iriam acontecer. Resumindo, a equipe que tem um bom líder trabalha sozinha, sem precisar o dono ficar colocando a mão em tudo. E essa história que eu estou contando acontece todo dia na sua empresa. Pressionado por entregar resultado rápido, você acaba contratando as pílulas mágicas, currículos excepcionais, com grandes habilidades técnicas, um conhecimento e até experiência, mas pessoas que chegam e não sabem conquistar a equipe, influenciar a equipe e desenvolver a equipe. E principalmente fazer essa equipe trabalhar como uma engrenagem. E isso vai conectar a gente com o método Scala. O que a metodologia Scala ela ensina? Ela ensina o líder, o dono da empresa, a entender como que é o funcionamento da mente humana. Ela ensina você a se conhecer, a ter domínio próprio, a entender quem é você em camadas diferentes, para que você possa, a partir daí, começar a direcionar a sua equipe. Um dos pilares do método do Scala é a letra C, que significa clarificar. Você precisa ter claro na sua mente, no seu entendimento, qual profissional você precisa, quais as habilidades, qual o conhecimento e qual comportamento você precisa desse profissional para que ele, de fato, resolva o seu problema. E se você não tiver isso de forma clara, materializada, que é escrita, provavelmente você vai cair no engano da sua mente, de procurar uma solução rápida e se basear na contratação única e exclusivamente pelo conhecimento técnico. E o que acontece é que esse profissional com esse conhecimento técnico, às vezes até extraordinário, que não é um colaborador, mas é uma pessoa que não sabe se relacionar, ela vai acabar atrapalhando o que você construiu e atrapalhando a sua equipe. Então, o que eu posso te dizer? Que você precisa contratar o seu time, o seu líder, o seu colaborador, baseado não no conhecimento técnico. Tem estudos de gestão como os da Gallup, que mostram que a maioria do turnover, da rotatividade dentro das empresas, do desengajamento dentro das empresas, não está relacionado ao conhecimento técnico, mas está 100% relacionado a desalinhamento cultural entre o funcionário e a empresa, ao desalinhamento entre a cultura da liderança e o colaborador contratado. E é isso que faz a gente ter uma grande rotatividade. Falta de alinhamento cultural e falta de alinhamento da liderança com os funcionários. E agora que você já sabe dessa armadilha mental, você vai preparar quando for contratar um colaborador. Você vai escrever a mentalidade que você precisa que esse colaborador tenha e não só as habilidades técnicas. Então você precisa descrever de forma clara e transparente o que você espera desse colaborador
habilidades, comportamentos e atitudes. Claro que o conhecimento técnico é relevante, é muito importante, mas não baseie-se apenas nele, baseie-se também nas habilidades de relacionamento, perfil comportamental. Não vai contratar um colaborador só pelo conhecimento técnico. A chance de você não ter sucesso é gigantesca. Não é eu, Willer, que estou falando. Isso é comprovado cientificamente por vários estudos de gestão. E eu dei um exemplo para vocês aqui de um estudo. Então, tomem cuidado na hora de contratar, tem que materializar a vaga com 3 habilidades, 3 atitudes e o conhecimento técnico que você espera desse colaborador nessa vaga. Então, eu vou te dar um exemplo de 3 comportamentos, por exemplo, que eu considero inegociáveis. Capacidade de assumir os seus erros e ter responsabilidade com aquilo que você mesmo fez. É um dos comportamentos que para mim é inegociável. Proatividade para resolver problemas sem depender dos outros. Eu, particularmente, valorizo mais um colaborador que erra tentando do que um que vive perguntando. Tem que ter proatividade, tem que ter iniciativa, tem que tentar resolver o problema. No primeiro obstáculo, já parou. Vou lá perguntar e vou depender de o dono da empresa ou de um outro líder para que as coisas caminhem. Então, proatividade para resolver problemas sem depender dos outros. Inegociável. Pessoas são movidas, elas precisam tentar, elas precisam fazer. Porque quando erra e corrige, aprende-se muito mais do que quando pergunta. O melhor jeito de aprender é fazendo. Então, perguntar gera dependência. Claro que você não sabe, você vai perguntar, mas depois você vai executar. Se der errado, você vai corrigir na rota e assim vai caminhando as coisas. Mas não dá para ficar perguntando tudo, porque senão você não aprende. E toda vez perguntar a mesma coisa, aí piorou. Que acontece isso muito dentro das empresas. E a terceira coisa que para mim é inegociável: colaborar com os colegas de trabalho. Esse negócio de colaborador que fala, isso não é minha função, manda embora. Tem que entender o ecossistema, tem que entender que a cultura é coletiva, que todo mundo precisa de todo mundo e que é impossível a gente chegar em lugares longe caminhando sozinho. Quem tem esse tipo de cultura, eu faço o meu, você faz o seu, não é a cultura ideal para mim, William, dentro dos meus negócios. Tem que ser colaborativo, tem que ajudar o colega, tem que entender o problema do colega e, principalmente, gerar soluções uns para os outros. Parece um pouco incongruente, mas não é. Porque quando eu falo assim, tem que resolver sozinho sem perguntar, isso é uma questão de proatividade, é um posicionamento. Não quer dizer que não pode perguntar, deve perguntar. E os colegas devem ajudar uns entre os outros. Então é um posicionamento, é uma atitude, é um comportamento. E eu valorizo quem ajuda o outro. Dentro do ambiente de trabalho, facilitar a vida do colega é uma habilidade inegociável, na minha visão. Então, na sua entrevista, você deve gastar 70% do tempo disponível que você tem com o candidato para entender os valores dele, os comportamentos dele, o posicionamento dele. Construa um pitch, não é vendas não, mas é um pitch de entrevista, onde as respostas revelem para você o perfil desse candidato, comportamental, porque muitas vezes nós contratamos pessoas com habilidades técnicas impressionantes e elas não ficam nas empresas, porque não sabe trabalhar em equipe, porque está desalinhado com a cultura da empresa, está desalinhado com a cultura da liderança. Isso aí eu vejo acontecer todo dia. Eu já falei isso em outros vídeos meus, mas eu vou repetir.
Eu falo com aproximadamente 50 empresários todos os meses, 50 empresários diferentes. E há uma reclamação unânime entre eles. Não estou encontrando gente para trabalhar. As pessoas marcam para vir na entrevista e não vêm. E por aí vai. Tem várias reclamações. Posso te falar uma coisa? Provavelmente, sua empresa, esse problema existe. Ele é geral. Mas provavelmente, na sua empresa, se você adequar a sua cultura, se você, na hora de contratar, observar os alinhamentos culturais entre quem você está contratando e a sua empresa, e a cultura for o máximo de alinhada possível, provavelmente você vai reduzir muito o turnover dentro da sua empresa. E essas perguntas são extremamente importantes, porque eu vejo muito dentro das empresas acontecer uma coisa interessante. Eu contrato o colaborador sem entender a questão cultural. E depois eu vou dar feedback para ele sobre cultura, falar que a cultura dele está desalinhada com a cultura da empresa. Mas no dia que eu contratei, eu não averiguei. Aí quando ele tem um comportamento contraditório com o da cultura da minha empresa, aí eu vou dar feedback para ele. Provavelmente, se ele for um colaborador sincero, ele vai falar, olha, mas eu sou assim. Agora, se ele não for, ele vai balançar a cabeça, mas ele não vai conseguir fazer do jeito que você está pedindo, porque está desalinhado, a cultura está desalinhada. Isso tem que ser averiguado na hora dele entrar. Então, as entrevistas que eu vejo hoje nas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, são muito rasas. Não busca entender a cultura de quem está contratando. E depois quer dar feedback. Depois vem o líder querer chamar a atenção e falar, olha, você não é uma pessoa proativa, você podia ter tomado iniciativa. Ah, mas na entrevista você perguntou se ele tinha essa cultura de proatividade? Às vezes ele não tem e não faz questão de ter, mas como você não sabe, agora você vai ficar dando feedback para uma pessoa que não tem o comportamento que você deseja, que você esperava, ou que você precisava para essa vaga. E eu vejo acontecer isso muito. Empresa de pequeno e médio porte, o RH é um fracasso. A verdade é essa. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis na história em relação à mão de obra, em relação às pessoas quererem trabalhar, estarem dispostas a trabalhar. Nós estamos vivendo esse momento. E aí você contrata uma empresa de RH para contratar o seu funcionário. Um processo seletivo raso, uma descrição de cargo rasa, sem alinhamento de expectativa. Você não tem um alinhamento de expectativa com esse colaborador, aí o RH vai lá, busca 50, 100, né? Tem vaga aí em empresas que analisa-se 300 currículos para fazer uma contratação. Aí a empresa de RH, numa era dessa que a gente está vivendo, você deixa o seu banco de talentos na mão de um terceiro, sem saber como é que ele está fazendo gestão desse banco de talentos, como que ele usa, onde que ele guarda. Tá difícil contratar. Quando eu vou contratar, eu contrato uma empresa terceirizada que faz uma análise e me manda 3 candidatos. Normalmente é assim que funciona. Aí chega lá, 3 candidatos para me contratar. Eu faço entrevista com os 3, gostei de um, contratei. Na primeira semana não serviu. O RH me dá uma garantia e aí eu posso contratar mais um. E aí acabou minha garantia. Normalmente é assim. E aí ele analisou 100, 50, 200, 300 currículos, mas eu tive acesso a 2, 3 apenas. Será que os que eu mais gostei, os que eram melhores, será que vieram para mim? Eu não sei. Estou confiando na empresa de RH. E pela minha experiência funciona assim. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Durante anos eu já vi algumas empresas que elas simplesmente... Estou fechado como empresa de RH, agora eu acertei. Quando chega semana que vem, agora ela começou a mandar só gente ruim, porque lá trocou também a responsável por fazer as seleções, e agora não está vindo aí, eu tenho que procurar outra empresa de RH. E você, como empresa pequena, de pequeno e médio porte, você tem que construir seu banco de talentos. Você tem que ter um armazenamento de todos os currículos que foram analisados, de preferência ranqueados. Tem uma prática, eu faço isso, tá? Eu faço isso. Tem uma empresa que eu dou mentoria para ela e o turnover está alto mesmo, em todos os lugares. Por mais que a gente tente
ser assertivo, o turnover está alto. Mas tem uma empresa que eu dou mentoria para ela e nós analisamos aproximadamente 300 currículos para fazer uma contratação de um setor da liderança da empresa. Eu e duas diretoras, diretora financeira, diretora comercial e eu, que sou um dos conselheiros da empresa. Nós três olhamos os 300 currículos e cada um deu uma nota para cada currículo. Para um currículo, nota 9, nota 7, 5, 8. Somava-se ali as 3 notas e a gente tirava uma média. Os currículos acima de 7 de média, a gente chamava para fazer entrevista online. Depois da entrevista online, a entrevista presencial. Pergunta se a gente sabe quem são os outros 290 que a gente não chamou para conversar. Não tem, tem que pegar o papel, olhar um por um, pegar essas notas lá. Gente, no mundo que a gente está vivendo, com um turnover desse tamanho que acontece, você organizar isso em arquivo, em pastinha de arquivo, você não vai procurar mais esses currículos, você não vai recorrer mais a eles. Na verdade, você não está criando um banco de talentos, você está enchendo seu computador de lixo. Então, você precisa usar uma ferramenta que faça gestão desse banco de talentos. E onde você tenha como buscar rapidamente ali colaboradores com perfil comportamental, que você já entrevistou. E nós não fazemos isso na maioria das vezes. Na maioria das empresas, na verdade, nem lê esses 300 currículos. E aí você fica tentando ali com o RH e vai trocando. Quando não dá certo, você troca. Chama outro, troca, vai trocando. E assim você vai fazendo ao longo do tempo. Então, não caia na enganação da sua mente de trazer uma solução rápida. E lembre disso que eu estou te falando aqui. 90% do desengajamento, 90% do turnover que tem dentro das empresas são por falta de alinhamento cultural, são por falta de desalinhamento das habilidades e não do conhecimento técnico.